Vamos agora para o nosso sétimo painel com Bruna Batista, falando de como funciona o financiamento imobiliário nos Estados Unidos da América, que terá como mediadora Daniela Lopes. E aí, meu povo? Eita, olha a honra, hein? Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Para quem está dormindo aí, que comeu, que não comeu, está com fome, a gente vai agora para esse tema maravilhoso. Para a gente que mora nos Estados Unidos, é um desafio, porque tudo é novo, né? A gente está acostumado com financiamento no Brasil, e para a gente é tudo muito natural. E eu estou aqui com uma dor que eu vou passar para ela aqui no decorrer das perguntas, porque eu fui comprar minha casa, e para mim foi um desafio. Então, além das perguntas que a gente tem aqui para ela, normais, e vocês também farão outras perguntas, eu vou chorar um pouquinho que passou comigo. Mas, Bruna, meu amor, rapidamente se apresenta, fala o seu banco, o que você faz, e vamos que vamos. Obrigada, Dani. Bom, boa tarde. Meu nome é Bruna Batista. Eu já quero mudar para o inglês. Eu me chamo Bruna Batista. Eu trabalho num banco americano que rege as normas americanas. Porém, o nosso dono é um dono brasileiro. Então, eu trabalho no banco Bradesco Bank, tá? Só para vocês saberem. E eu estou aqui para poder falar um pouco para vocês sobre o crédito imobiliário nos Estados Unidos. E a gente oferece, né, o crédito imobiliário para os nossos clientes estrangeiros, ou seja, os clientes que não têm renda nos Estados Unidos. Tá? Vou falar um pouco mais daqui a pouco. Então, vamos começar com uma pergunta que todo mundo quer saber. Como que funciona o processo de financiamento para estrangeiro? Então, bom, embora, né, os nossos clientes brasileiros não tenham renda nos Estados Unidos, o Bradesco Bank ele oferece, né, esse sistema de financiamento para os clientes que não têm renda lá nos Estados Unidos. Como que isso funciona? É bem simples. A gente vai fazer, primeiro, eu vou fazer uma análise de crédito inicial. A gente vai preencher um formulário de aplicação, onde eu vou pegar as informações, né, do cliente que deseja comprar nos Estados Unidos, vou pegar as informações básicas. O que são essas informações? Primeiro, eu tenho que saber se o cliente tem renda aqui no Brasil ou no país de origem, tá? E se ele tem os ativos líquidos para poder cobrir os custos do financiamento. Então, esses dois são os itens primordiais para eu poder fazer uma pré-qualificação e ver se o cliente tem potencial para comprar nos Estados Unidos. Então, basicamente, são esses dois itens mais importantes. Gente, eu não tenho a mínima ideia do que seja um ativo líquido. Eu sou biomédico de formação, então, se me falar qualquer coisa de célula, eu sei. Mas o que é um ativo líquido? Então, a gente tem que saber se o cliente ele tem os fundos, né? Tem conta aqui no Brasil, tem conta nos Estados Unidos, quanto que você tem em conta? Quanto que você tem em ativo líquido? Quanto que você tem em cash? Em dinheiro vivo? Então, aí a gente precisa saber quanto que ele tem, se cobre os custos do financiamento, e assim a gente consegue oferecer esse empréstimo, né, esse crédito imobiliário lá nos Estados Unidos. Isso é demorado ou é rápido? Como que é? Bom, o processo inicial, onde eu vou preencher o formulário de aplicação, ver se o cliente pré-qualifica, em um dia, 24 horas, eu consigo fazer essa pré-análise, tá? Porém, essa pré-análise não garante o financiamento. É uma análise inicial, só para eu poder ver se o cliente pré-qualifica ou não. A partir do momento que eu vi que o cliente tem potencial para poder investir, comprar nos Estados Unidos, o que eu vou fazer? Cliente, entrega para o seu corretor de imóveis, que, inclusive, o John ele explicou um pouco aqui como que funciona, né, a corretagem nos Estados Unidos. Eu vou enviar essa carta de pré-qualificação para o meu cliente e informá-lo. Vai no corretor e começa a procurar um imóvel. Que tem um valor. Um valor X. Essa carta de pré-qualificação, eu consigo ver quanto que a gente consegue pré-qualificar o cliente. Qual o valor que ele tem, que ele consegue comprar nos Estados Unidos, né?
Então, ele vai no corretor, volta no corretor, o corretor vai ajudar, com essa carta de pré-qualificação, encontrar o imóvel. Encontrou o imóvel, o cliente vai voltar no banco. E daí que começa o processo de aprovação de crédito. E esse processo ele leva mais ou menos de 30 a 45 dias. E eu gosto sempre de frisar, esse tempo vai depender da agilidade com que o cliente me envia as documentações. Porque o quanto antes, né, quanto mais rápido ele me enviar essa documentação, mais rápido a gente consegue dar aprovação e fechar o processo. Tá, então vamos pensar num cenário assim. Eu recebi minha carta de pré-qualificação de $500 mil. Então, eu só posso comprar uma casa de até $500 mil. Se, por um acaso, eu encontrei uma casa de 520, o que eu faço? Bom, se o cliente ele me enviou o histórico de crédito dele sozinho e ele sozinho ele consegue financiar 500 mil, eu vou providenciar, né, vou passar para ele os 500 mil, uma carta de 500 mil. Porém, o cliente tem uma esposa e a esposa também tem renda. Então, a gente pode juntar a renda dos dois e a renda dos dois a gente consegue aumentar essa linha de crédito. Perfeito. E aí, eu tenho uma delimitação, eu só posso comprar em um estado, mais do que um estado. Como que funciona isso? Ótima pergunta. Bom, o Bradesco ele não oferece só o crédito imobiliário no estado da Flórida, tá? A gente oferece também financiamento nos estados do Texas, Colorado, na cidade, Nova York também, na cidade de Washington e Boston. Então, essas são as regiões que a gente oferece o financiamento. Não só na Flórida, mas também bastante esses localização, outros estados. Né? Bom, quanto eu tenho que ter para poder eu conseguir financiar um imóvel? E até quanto eu posso financiar? Qual o percentual? Eu tenho que ter 10% de entrada, eu financio 90%? Como que é esse jogo de porcentagem para financiamento? Então, o processo de financiamento estrangeiro, em qualquer banco, né, que o cliente for tentar financiar, ele não vai conseguir financiar o 100%, tá? Porque a gente é um banco americano e está financiando para o estrangeiro. Okay. Então, a gente consegue financiar até 75% do valor do imóvel. Claro que vai depender a região, tá? Porque a gente financia em todas essas regiões. Então, o 75% vai depender da região e do tamanho do imóvel. Então, só para poder ter uma ideia, assim, mais ou menos, na Flórida, por exemplo, no sul da Flórida, na Flórida Central, a gente consegue financiar até 75% do valor do imóvel, se for casa. E se for condomínio, a gente consegue financiar, apartamento, né, a gente consegue financiar 70%. O que é muito bom, porque a gente lembra que a gente está fazendo, né, a gente é um banco americano financiando para um cliente estrangeiro. E tem, ótimo você ter falado isso, tem alguma eita, a palavra não sai, delimitação, quanto a casa, a como townhome ou a como condo, existe um empecilho. Porque eu me recordo que eu fui buscar para comprar um apartamento, a minha carta de pré-aprovação disse para mim, não existem restrições para você comprar determinados apartamentos. Você só pode comprar casas. Dentro do financiamento existe isso? Não. Você chegou com o seu contrato de compra. É uma casa. De boa. A gente financia. Para apartamento, tá? Algumas associações nos Estados Unidos tem algumas limitações, algumas regras, tá? E dependendo do que for, o banco ele não fica confortável em financiar nesse prédio. Mas é o que é muito difícil, tá? Eu tive uma experiência, uma única, eu trabalho nessa área tem 9 anos, então eu tive uma única experiência que o banco, no dia do close, a gente teve que barrar por causa de uma limitação que teve no condomínio, na associação. Explica para a gente o que é closing. Tá. O closing, né, quando você inicia o processo de financiamento, a partir do momento que você tem o contrato de compra e toda a documentação, a gente vai iniciar o processo de aprovação do processo, né? Essa aprovação, como eu falei, leva de 30 a 45 dias. Esses 30 a 45 dias, a gente vai marcar o fechamento do processo. Esse fechamento a gente chama de closing, tá? O fechamento é o dia que o cliente vai até o cartório para poder assinar os documentos finais
do processo. E Esse é o nesse chamado dia- closing. Tá. E nesse dia pega a chave ou... Não. Depende. Isso é uma boa pergunta, porque todos os clientes fazem essa pergunta. Bom, o processo de financiamento tem custo, tá? Tem o custo do banco, tem o custo do cartório, que lá a gente chama Title Company, né, o cartório, e também tem o custo da cidade, do condado, todo aquele custo de transferência, enfim. Esses custos, como o John mencionou na entrevista dele, e eu vou falar aqui também, ele fica mais ou menos em torno de 4 a 5% do valor financiado. Tá? Isso vai depender muito da companhia de título ou até mesmo da instituição financeira. O Bradesco, eu posso dizer aqui com propriedade, o custo do Bradesco. Tá? A gente cobra apenas 1% do valor financiado para poder fazer todo o processo e uma taxa de 1.500 para fazer a análise. Então, esses custos, o cliente ele paga uma vez só, esse custo ele não pode ser financiado, não vai entrar no financiamento. Então, esse custo o cliente tem que ter no dia do fechamento. A mais do que a entrada. A mais que a entrada. Então, por exemplo, você está financiando um imóvel de 75%, a gente está financiando 75% do seu imóvel, que é uma casa. Você deu uma entrada de 5%. Né, e você tem o restante da entrada para poder pagar. Você pode pagar o restante da entrada junto com o fechamento, com os custos do fechamento, aqueles 4 a 5%. Então, além do valor da entrada, mais o custo de todo o processo, os 4 ou 5%, você pode pagar no dia do fechamento, que é o dia do closing. E aí, a entrega da chave que você me perguntou. Se o cliente, no dia do fechamento, ele enviar o custo para a companhia de título, que é o cartório, e nos dizer... banco, eu já transferi a minha parte. Aí, a companhia de título, o cartório, vai confirmar. Recebemos. Aí, a gente libera os fundos do banco para a companhia de título e ela libera a chave. Caso o cliente esqueça ou demore, ou o banco que o cliente tem demora para fazer essa transferência, a gente não vai liberar os fundos e a companhia de título não vai liberar a chave para o cliente. Então, tem esse processo de fechamento é o mais complexo, porque o cliente tem que ter aquela disciplina de fazer tudo corretamente no final, porque senão pode dar problema e não é legal estar lá nos Estados Unidos, viajar daqui para ir lá fazer o fechamento e não conseguir pegar a chave no dia do fechamento e ter que voltar para o Brasil e deixar para alguém pegar a chave. Então, se programe, você que está aí, que você que vai assistir, guarde seu din-din para poder você não passar sufoco. Bom, e o melhor de tudo, e o mais complexo para o entendimento nosso e para aprovação bancária são os documentos. Quais são esses documentos? A documentação é bem simples, Dani. Sério? É tranquila a documentação, porque assim, não tem nada de burocrático nessa documentação. Os documentos, né, além daquela aprovação, além do formulário de aplicação que a gente preenche no início do processo, os documentos que a gente vai precisar é o passaporte, o visto válido, um comprovante de endereço da residência principal, ou seja, né, uma residência aqui no Brasil, a gente vai pegar um comprovante de endereço. Vou pegar uma carta bancária, de referência bancária, uma carta de idoneidade, né, que chama aqui no Brasil. Um mês de extrato bancário de todas as contas que o cliente tiver aqui no Brasil ou em qualquer... Um mês aqui só? ou nos Estados Unidos, um mês. Caraca. Aqui ou nos Estados Unidos ou em qualquer região que o cliente tiver conta, a gente pede um mês. Claro, se tiver alguma transação que o meu analista vê que compromete o extrato, a gente vai pedir uma referência daquela transação. Mas um mês somente de extrato bancário. Para comprovação de renda, tá? A gente, para comprovação de renda, se o cliente é dono de empresa, autônomo, um único documento que a gente vai pedir é uma carta feita pelo contador aqui no Brasil, com a renda total dos 2 últimos anos e uma estimativa do ano atual até a data presente. Tá? Se o cliente ele trabalha numa empresa, ele tem um salário, né, fixo ali, a gente vai pedir uma carta do RH, os 2 últimos anos de holerite,
Olerite tem uma outra palavra também que a gente usa. Contra-cheque. Contra-cheque, obrigada. Dá lembro. E a carta do RH, os 2 últimos olerites, isso é o suficiente para poder fazer um financiamento imobiliário. Está mais valendo a pena comprar como imigrante do que como americano? Nossa, para falar a verdade, pior que Total, gente. Não tem burocracia nenhuma, acreditem. é claro Vamos começar a comprar. Então, aí essa documentação total. E daí eu vou entrar em outro ponto, que talvez tenha essa pergunta aí, mas eu já vou falar. Se o cliente, né, for comprar um imóvel em nome de uma empresa, que geralmente, né, os nossos contadores, os nossos advogados, que inclusive a gente teve essas palestras aqui, eles explicaram, para você comprar um imóvel nos Estados Unidos, você pode comprar em nome de uma empresa. Tá, abrir uma empresa, né, abrir uma empresa lá nos Estados Unidos e colocar o imóvel debaixo dessa empresa. E daí a gente vai precisar da documentação dessa empresa também. Porém, mesmo fazendo o processo em nome da empresa, isso não quer dizer que a gente vá pegar, né, o imposto ou a documentação de renda da empresa. Porque, embora o imóvel esteja em nome da empresa, a gente sempre vai olhar a pessoa física. Então, todo o histórico de crédito vai ser da pessoa física. Quem que é o dono da empresa americana? Que é a LLC, que chama nos Estados Unidos, né? Quem que é o dono da empresa americana? A Dani. Então, todo o histórico de crédito vai ser baseado nas informações da Dani. Tá? E assim, eu não sei se mais cedo, está gravado aqui, só um pulo do gato. Para quem compra em nome de empresa também tem alguns benefícios relacionados a principalmente quem vai alugar, né? Foge aí de algumas situações legais caso haja um acidente, alguma coisa relacionada na casa que você está alugando. Fica a dica. E tem um valor mínimo ou máximo para a gente poder financiar? Sim. Então, a gente não consegue financiar um valor menor que 250 mil. Tá? Esse é o nosso mínimo. 200 no sul da Flórida. A gente consegue financiar o nosso mínimo de 200 mil na Flórida. Então, o imóvel tem que valer em torno de 340, mais ou menos, para a gente conseguir financiar. Mas achar um de 250 vai ser quase um milagre. Muito difícil, muito difícil. Principalmente na Flórida. E tem um estado que está crescendo muito também. Te cortando aqui. Não, desculpa. Pode ir de boa. Meu filho. O Texas. O Texas tem bastante imóveis assim, muito legais. E o valor dos imóveis no Texas são bem E a qualidade dos imóveis também lá. Muito. Eu tenho visto cada vez mais publicidade que... Mas, de novo, não encontro um imóvel nesse valor. Não tem. Talvez um pouco mais em conta aqui na Flórida, mas é impossível achar um valor. Aqui na Flórida. Estou com a minha cabeça lá. Tá. Então, basicamente isso. E máximo, a gente não tem um máximo. Já financiei imóveis aí de valores bem altos, então a gente não tem um valor máximo, mas a gente tem esse valor mínimo de 200 mil. Legal. Essa pergunta aqui é o que acontecia antes, mas ela vai responder para a gente. Eu preciso estar presente para eu assinar para receber minha casa, para fazer tudo. Eu tenho que estar lá nos Estados Unidos, porque se eu não tenho visto, como é que faz? Então, uma das documentações, né, para fazer o financiamento é o passaporte visto válido. Porém, depois da pandemia, né, a gente estava tendo muita dificuldade com os clientes para conseguir renovar o visto. Né? Então, por causa todos os consulados estavam fechados, então todos os clientes estavam tendo essa dificuldade de renovar o visto. Mas tem que ter o visto ou só o passaporte? Visto e passaporte. Válidos. Mas depois da pandemia, os bancos eles ficaram mais maleáveis com relação à assinatura dos documentos. Tá? Então, o Bradesco ele está ok do cliente assinar aqui no Brasil, à distância, com o notário, né, no cartório público, o notário aqui no online. Brasil. A gente não aceita o online, não, mas ele pode assinar aqui presente. Ele tem que estar presente no cartório, presente com o tabelião, né, que fala? Isso. Com o tabelião, e fazer a assinatura com o tabelião aqui no Brasil e enviar a documentação para os Estados Unidos. A outra forma de assinatura é, se o imóvel estiver em nome da empresa, a gente considera que alguém assine a documentação em nome da empresa.
porém, o cliente ainda vai precisar assinar as garantias do financiamento, que são 3 páginas de documentos. E daí a gente vai precisar mandar para o Brasil, ele vai assinar e mandar de volta. Tá? Porém, isso vai depender da companhia de título, do cartório lá nos Estados Unidos, que o cliente escolheu para fazer o processo final. Se o cartório falar assim, banco, eu não aceito, o cliente tem que estar presente. Daí não tem outra chance, o cliente precisa estar presente, porque isso foi a decisão final da companhia de título, do cartório. Tá? Mas, se eles aceitarem que o cliente assine aqui do Brasil, o banco está ok com essa opção. Ai, gente, eu adorei, porque é muito fácil, então, né? Está melhor do que aqui. Muito mais fácil do que aqui. Bom, quero te agradecer. A gente vai abrir para as perguntas agora. Você tem alguma consideração final para falar? Fica à vontade. Tá. Obrigada, Dani. Então, o processo, assim, eu sei que tem muitas mais coisas para poder ser ditas, para poder falar. Tem muitos questionamentos, muitas dúvidas vão surgir. Eu coloco à disposição para poder, né, conversar com vocês. Vou estar aqui na sala ao lado. Eu, inclusive, trouxe algumas aplicações que, se alguém quiser, né, a gente pode fazer uma aplicação aqui para ver se a gente consegue pré-qualificar vocês para a compra do primeiro imóvel lá nos Estados Unidos. Né? E tem muitas outras coisas que podem ser ditas, que a gente pode conversar, que, de repente, a gente pode ir ali na salinha esclarecer todas as demais dúvidas. A salinha da imigração não, tá, gente? A salinha para vocês serem felizes ali, do ladinho, tirar todas as suas dúvidas. E ela vai estar à disposição. Obrigada, querida. Alguém tem alguma pergunta? Nada? Ela foi fantástica, né? Totalmente clara. Obrigada. Ó, Clara. Cadê Clarinha? Clarinha. Mais uma vez, obrigada. Eu vou fazer querida. a pergunta. Vai já? Ninguém quis fazer, eu vou fazer. Então A faça, gente meu. falou sobre validar num cartório aqui. Qualquer cartório ou só os cartórios que trabalham com imobiliário? Para o banco, pode ser qualquer cartório, um cartório público. Mas lembra que isso vai depender do cartório lá nos Estados Unidos. Se o cartório dos Estados Unidos falar que o cliente tem que ir na embaixada americana, o cliente vai precisar ir na embaixada. Tá? Se ele falar que está ok e assinar em qualquer cartório, o banco está de acordo com a decisão final do cartório lá nos Estados Unidos. Perfeito, então. Obrigada, viu, querida? Eu que Deus agradeço. abençoe. Obrigada.